identificar que algo está errado com as crianças. Fica comigo, o Saúde Você está apenas começando. Que coisa boa estar em sua companhia nesta manhã gostosa, no fim de semana tão bom, não é, gente? Acordarmos, podermos ficar um pouco mais na cama, ficar um pouco mais em casa, assistir TV. Eu adoro poder fazer isso aqui com você, aqui na TV Arapuã, durante os nossos finais de semana, garantindo esse momento tão agradável, tão gostoso de descansar e também de aprender mais sobre a nossa saúde, sobre os nossos cuidados. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto extremamente importante. Vamos falar sobre abuso sexual de crianças. Olha, gente, você vai acompanhar agora a história de famílias que vivem o drama de terem crianças que foram abusadas sexualmente. Um trauma que não tem como ser apagado, nem da história de quem viveu e também não tem como ser apagado da história dessas famílias. Vamos ver. Ela não consegue ir para a escola, ela tem medo de ficar sozinha, achando que ele pode chegar no lugar. Na casa da menina de 7 anos, estuprada pelo padrasto em fevereiro, o clima é de tristeza, revolta e medo. A gente tá com medo porque ele ainda pode fazer alguma coisa, ele ainda pode mandar alguém fazer. A gente tá naquela de não sair no meio da rua por medo, por segurança. Vocês ficam se mudando, né? De fevereiro para cá já se mudaram várias vezes. Já mudamos 3 vezes. Para não ter um lugar fixo e de quem ficar olhando pra gente. E quando o pessoal descobre que tem, aí quer saber, ver, conversar, aí isso é ruim para ela, inclusive, né? Tem gente que fica querendo tirar foto, fica querendo saber o assunto, tem gente que a gente nem conhece, aí fica com aquele anseio para não falar para todo mundo. E a menina está em tratamento psicológico. Tá fazendo o PASMA. E não viva também. A irmã da criança conta que a menina está muito assustada, não sai de casa e tem medo de tudo. Esse ursinho de pelúcia é o único amiguinho em que ela confia. Ela tem medo de ficar sozinha, achando que ele pode chegar no lugar. Ela conversa, brinca, mas às vezes ela se isola. A gente vai lá, tenta abraçar ela, tenta fazer com que ela pare de chorar. Além da violência sexual, ele machucou ela fisicamente, né? Isso. Nessa região dos peitos, braço, costa. Machucou muito? Muito. Ficou toda vermelha e não saía, as marcas não saíam. Foi muita força mesmo. No mês de fevereiro, quando o caso foi denunciado, o acusado chegou a ser preso e trazido aqui para a Delegacia da Infância e da Juventude. Na saída da delegacia, o irmão da vítima esfaqueou o acusado. Para conter o irmão da menina de 7 anos, a polícia atirou no pé dele. Os dois foram levados para o hospital de emergência e trauma. Resultado, o irmão da vítima está hoje usando tornozeleira eletrônica. Já o acusado, Felipe Silva, de 34 anos, depois que teve alta do hospital de emergência e trauma, fugiu. Hoje, a família, além de lutar pela recuperação da criança, também está pedindo justiça. Esse mesmo sentimento de justiça é o que envolve a família de Elaine Cristina. Ela tem um filho autista que sofreu abuso sexual. Mesmo abalada pelo sofrimento, ela participou de uma plenária na Câmara de Vereadores de João Pessoa para falar sobre o assunto. Ela faz um alerta.
e diz que o abuso muitas vezes está dentro de casa. Até a gente sentir na pele, nós não sabemos o que é o abuso sexual, o abuso infantil e de pessoas vulneráveis. Mas quando a gente está na pele, eu digo a você que é cruel. E muitas pessoas ainda apontam a vítima, apontam a família e ainda culpabilizam, porque ficam procurando. Mas por que fez isso? Por que deixou? Por que tem essa pessoa? Gente, pelo amor de Deus, tem pai, tem mãe, tem babá, tem tia, tem avó que fazem isso. Pessoas que são da nossa família, do nosso sangue. Então vai ter um cuidador, vai ter um amigo da família que também vai cometer esse crime absurdo, hediondo. Então a gente vai lutar agora, nós vamos nos empoderar, não tenho vergonha. Como mãe, eu vou levar essa causa e eu vou sim, porque eu recebi muita mensagem de pessoas falando: você está nos representando porque eu não tive coragem de denunciar o abusador da minha filha. A delegada da Infância e da Juventude, Joana Dark, explica que muitos ataques de abusos sexuais são praticados por pessoas da confiança da família. São pessoas doentes, porque eu não acho que uma pessoa normal, né, em sua sã consciência, vai agir dessa forma, ter desejos de praticar práticas horrorosas com criança, né? Sexo oral, sexo anal, masturbação, sabendo que dali vai deixar aquela vítima em um estado, né? Num estado deplorável, né? A delegada explicou também que é importante reunir provas quando a pessoa for denunciar alguém. Mas no caso de crianças, só o depoimento é o bastante. Todas as provas, elas são muito bem-vindas. A prova material, ela, como foi o caso desse menino, tem prova material através do exame sexológico de câmera, é, assim, incontestável essa prova material. Para a justiça, ela fala tudo, essa prova material. Mas não tendo a fala da criança, ela tem um valor probante muito forte, porque a criança fala coisas que, se ela não viver num ambiente que presencia aquilo, ou que ela tente, a família notou porque a criança estava tentando reproduzir o que ela viu antes. Então, a escuta da criança, que é uma escuta especializada, sem dano, ela é muito importante. Gente, é muito forte falar sobre esse assunto, né? Até difícil comentar esse assunto. Eu sou mãe, né? Tenho criança pequena em casa e isso é doloroso, porque quando acontece com uma criança, a gente sente, né? O pai sente, a mãe sente, homens e mulheres sentem. E a gente precisa lembrar que todos nós estamos expostos. Por quê? Vocês viram, muitas vezes os abusadores são pessoas que, inclusive, são da confiança da criança, são da confiança da família. Então, é importante, é muito importante que nós estejamos sempre vigilantes, escutemos os nossos filhos, suspeitemos de qualquer coisa que está fora do habitual, suspeite do comportamento daquela criança está mais calada, está mais introspectiva, não está no normal dela. Questiona, pergunta, investiga. Fica sempre por perto e evita ao máximo deixar seu filho com pessoas que você não conhece pouco. Enfim, a gente tenta fazer a nossa parte, a gente tenta proteger os nossos filhos da melhor forma possível. Agradecer a esses familiares que deram as suas entrevistas para a gente, para a nossa equipe, porque não é fácil. Agradecer o depoimento aí da irmã da menina de 7 anos de idade, que também falou com a nossa equipe de reportagem como é importante que essas pessoas falem sobre isso, porque ajuda a outras pessoas a enfrentar esse problema de frente e não botar isso embaixo do tapete. Nada disso. Tem que cuidar desses problemas de frente, tem que sim colocar as crianças que sofreram esse abuso em tratamento, sim, em acompanhamento psicológico. É um acompanhamento multiprofissional, porque não são só traumas naquele momento, são traumas que se estendem por toda a vida, né? Que podem refletir lá na frente, na sua vida matrimonial, na sua vida sexual, quando tiver na idade. Imagina só o turbilhão de problemas que essa criança pode ter no futuro. Então precisa do apoio e precisa também do apoio da sociedade. Nada de curiosidade, não é curiosidade que se precisa, não. Se precisa de apoio, de respeito e de reintegração social. É isso que essas crianças precisam e que a gente tem a obrigação, enquanto sociedade, de dar esse apoio.
Vamos mudar agora o nosso assunto, até pra gente ir se acalmando. Você costuma sentir fortes dores durante o período menstrual? Você que é mulher, sabe o que é isso? Esse período é complicado, muitas vezes a gente sente dores que acabam tirando a gente até da nossa rotina. Mas, saiba que isso não é normal. Sentir essas dores lancinantes não é normal. Você pode estar dentro de um quadro de endometriose ou de outros problemas também que envolvem a saúde da mulher. Você já ouviu falar na endometriose? Pois é, a repórter Sabrina Barbosa conversou com a ginecologista Carolina Bandeira, que dá algumas dicas de como identificar os sintomas e as formas de tratamento. Não aceita ficar com dor não, gente. Vamos se tratar, seja da endometriose ou de outras afecções. Vamos nos tratar e vamos se cuidar para que realmente esse momento da menstruação seja menos desagradável e seja algo normal, como deve ser na rotina das mulheres. Veja aí. Olha, o assunto que nós vamos conversar hoje fala-se sobre endometriose. 1 a cada 10 mulheres no nosso país sofre com sintomas dessa doença. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde já tem considerado uma questão de problema de saúde pública. Por isso, nós vamos conversar agora com a doutora Carolina Bandeira, especialista na área, que é ginecologista, para tratar desse assunto tão importante para todas nós mulheres. Eu já começo perguntando, doutora, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença crônica, benigna e progressiva, que ela advém do endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, em que ele sai do seu local habitual e vai se implantar em outros locais fora do útero. Esses nódulos crescem ao longo da vida e vão desencadear os sintomas da doença. Nesse caso, existe um aspecto sobre idade e o período que começa a se desenvolver? Sim, a endometriose é uma doença de pacientes de idade fértil, ou seja, os pacientes que menstruam. A gente já sabe que a partir da primeira menstruação, esses implantes de endométrio podem começar a acontecer. E a paciente que menstrua aos 12, 13 anos, ela pode começar a ter sintomas, e esses sintomas irem progredindo ao longo da vida, que vai perdurar principalmente até a sua última menstruação. Nesse caso, doutora, explica melhor para as nossas telespectadoras a respeito de que outros sintomas pode desenvolver ou desencadear para a doença. A paciente que tem endometriose, ela vai ter em geral dor, cólica menstrual. Essa cólica não é uma cólica habitual, é uma cólica que a gente vê, percebe, que ela progride ao longo dos anos. Então, a paciente sempre vai dizer que ela tem uma dor este ano maior do que os anos anteriores. E ela vai ter mais dor, mais cólica no período menstrual ou até mesmo fora do período menstrual. Ela pode também estar associada a dor para ter relação sexual, dor a evacuar, dor a urinar. E essa paciente, ela costuma dizer a gente que essas dores comprometem a sua qualidade de vida. Sem dúvida alguma, e é bom a gente bater um ponto nessa questão dos sintomas, de toda a situação de dor, porque fica muita dúvida a respeito da infertilidade. É um mito, é uma verdade? A endometriose realmente impede da gente ter filho? Sim, a endometriose, a gente sabe que metade das pacientes podem ter algum nível de dificuldade para engravidar e evoluir com a infertilidade. A gente costuma muito explicar isso aos pacientes que, ao contrário do que se pensa, a infertilidade não está relacionada ao tamanho da doença e nem da dor. É uma doença que não se correlaciona em relação à sua quantidade de dor. Quanto mais dor, maior dificuldade. Não é assim. A paciente, pelo fato de ter endometriose, seja ela profunda ou mesmo peritoneal, pode, em metade dos casos, evoluir com a infertilidade. Como identificar que tem endometriose? Tem que vir diretamente ao ginecologista? Em casa a gente já consegue ver alguns sintomas que podem ser realmente relacionados à doença? Como que a gente pode fazer essa identificação? Isso é muito importante. Hoje a gente trabalha muito com essa questão do tempo do diagnóstico. Infelizmente, no nosso país, a gente sabe que entre a primeira dor e o diagnóstico ainda se dura 10 anos. Isso é uma coisa muito séria e importante. Por quê? Porque a doença vai progredindo e causando danos às pacientes pela falta de diagnóstico ao longo de todos esses anos. Então, como é que a gente faz para tentar diagnosticar mais cedo? A endometriose é uma doença que fala.
ela diz à paciente que está ali, em sua maioria dos casos, seja pela dificuldade de gravidez, que a paciente também pode abrir a suspeita apenas pelo fato de não conseguir engravidar, mesmo com poucas cólicas. Então, essa paciente que tem dificuldade para engravidar, metade dos casos vai ter a infertilidade também, a endometriose. Então, assim, tenho dificuldade para engravidar, vou pensar em endometriose. Como também tenho cólica, uma cólica que me tira das atividades habituais, ou dor para ter relação sexual, eu devo procurar um especialista para investigar a possibilidade de ter endometriose. Quando fala também essa questão da dor, vem junto a questão de tipos de sangramento, um mais escuro, ou pode estar relacionado a algum corrimento, a questão da menstruação ser mais prolongada ou ser mais curta. Esses sinais a gente pode conseguir identificar alguma coisa sobre a endometriose? Existem fatores de risco relacionados ao sangramento. Pacientes que menstruam mais vezes, têm ciclos mais curtos, pacientes que têm maior quantidade de sangue, começaram a menstruar mais cedo, podem ter fatores de risco para desenvolver a endometriose. Algumas pacientes têm um fenômeno chamado de adenomiose, que antigamente se chamava de endometriose do útero. Essas pacientes apresentam um sintoma menstrual, que é uma menstruação muito volumosa e com muita dor. Então, essa paciente também chama a atenção para um possível diagnóstico de endometriose. Doutora, eu tenho certeza que chega no seu consultório muita gente perguntando a respeito do uso prolongado de anticoncepcional. Se interfere em alguma coisa, se traz algum benefício ou malefício, quem tem endometriose, como é que fica essa junção dessas coisas? Porque tem o fator da endometriose impedir um pouco essa questão da fertilidade e a questão da proteção prolongada pelo anticoncepcional. Me explica direitinho. As pacientes, elas, de forma muito cultural, acham que o fato de tomar anticoncepcional vai dar a ela uma proteção para a endometriose, mas isso não é verdadeiro. Algumas delas começam a usar o anticoncepcional jovens por conta de cólica, passam anos tomando e quando retiram a medicação para engravidar, começam com sintomas. Então, diferente do que se pensa, é importante que os pacientes tenham esse conhecimento, é que o uso do anticoncepcional não impede o desenvolvimento da doença. Pelo contrário, a paciente pode ter uma progressão da doença, normalmente até usando o anticoncepcional, mas ela vai ter menos sintoma. O anticoncepcional é utilizado como uma medida de suporte para a melhora da qualidade de vida da paciente, mas ele é incapaz de tratar nódulos, incapaz de regredir doença pelo seu uso. A paciente vive melhor, e é um hábito muito nosso utilizado, e realmente bloquear a menstruação dela para te trazer qualidade de vida, porém ele não impede que a paciente continue a evolução dos seus nódulos. Endometriose tem cura? Tem tratamento. O tratamento vem de diversas terapêuticas, incluindo atividade física, alimentação adequada, algum suporte psicológico necessário, que isso é muito importante, sabendo que um terço das pacientes vão ter algum distúrbio psicológico associado à dor. E principalmente atos cirúrgicos para remoção dos nódulos quando essas pacientes têm indicação de cirurgia. É importante a gente falar, e foi bom a doutora frisar um pouquinho sobre a questão de qualidade de vida, porque fica realmente essa preocupação da mulher, como ela se deve cuidar melhor da sua saúde, envolvendo a saúde ginecológica. Uma das coisas que, popularmente falando, preocupa muito esse público feminino é a falta da frequência no ginecologista. E aí, quando a gente vai identificar uma doença, ela já está realmente no seu grau mais afetivo, nesse caso. Como é que você vê essa questão das mulheres estarem deixando uma coisa que era prática do passado, está sempre no médico e agora recuaram mais um pouco? Pelo nosso dia a dia um pouco mais corrido hoje, né, muitas atribuições, as pacientes infelizmente estão deixando mesmo de fazer essas consultas com frequência. A gente orienta que as pacientes procurem o ginecologista uma vez ao ano ou quando sintomas. Se ela tem uma cólica aumentada, se ela tem um sangramento aumentado, ela deve sim procurar para que, como a gente falou antes, identificar patologias o mais rápido possível, para a gente consiga conduzir da melhor forma e trazer a ela, devolver a ela uma qualidade de vida que realmente com suporte e orientação ela consegue ter sim. Nós já vimos muitos casos relacionados até à endometriose ou outras doenças que pessoas com sobrepeso, ou seja, com um peso maior, fica inibido a questão da dor da endometriose. Isso é verdade? Os pacientes, as mulheres com peso a mais, elas tendem a ter uma dificuldade de identificar esses sintomas? Muitas vezes porque elas são anovulatórias.
elas não menstruam. O sobrepeso, a obesidade, traz uma outra questão que é a anovulação crônica, ou seja, as pacientes têm um bloqueio do eixo ginecológico e elas não menstruam, ou têm menstruações muito espaçadas. Então, quando isso acontece, existem vários estudos que relacionam sobre isso, a paciente, ela costuma ter menos dor, ter menos episódios de sangramento devido ao processo de obesidade. Nesse caso, uma mulher já teve um filho, teve uma gestação normal, tudo bem direitinho, articulado, como a gente costuma dizer, com resultado positivo, um filho bem desenvolvido. Mas, ao longo desse período, depois desse filho, vamos supor que passe 5, 6 anos, não consegue engravidar. Está ligado a uma questão da endometriose? Ela pode, mesmo tendo tido filho, não conseguir mais ter por conta da doença? Sim, isso é uma dúvida muito frequente aqui no consultório. As pacientes, elas podem desenvolver o que a gente chama de infertilidade secundária, ter o primeiro filho e depois ter uma dificuldade. E a gente costuma dizer a ela, a gente não consegue te dizer que você já não tinha nódulos no primeiro filho. Mas como isso acontece? Porque a metade das pacientes só vão ter dificuldade. Então, a gente tem que muito dizer isso às pacientes. O fato de você ter a doença não vai te sentenciar, não vai dizer que você não vai conseguir. Então, inúmeras conseguem o primeiro, realmente já tinham uma doença crônica mesmo anteriormente e na segunda tentativa vão ter dificuldades. Então, a endometriose pode cursar com infertilidade primária ou mesmo secundária. Quem já foi diagnosticado, por exemplo, com alguma doença sexualmente transmissível, quem tem candidíase ou qualquer outra doença, pode realmente afetar ainda mais essa questão da endometriose? Tem alguma relação nisso aí? Não. A endometriose não se relaciona a doenças sexualmente transmissíveis. Outra questão que muita gente pergunta é sobre tamanho do útero, a questão de toda a organização orgânica mesmo da mulher. Tem também algum tipo de interferência? A endometriose, por ser uma doença inflamatória, ela costuma dar aderências pélvicas. Então, ela pode ter alterações anatômicas pélvicas, que a gente chama de aderências, obstruções tubárias decorrentes do processo inflamatório da doença. Nesse caso, aí a gente também já tem algumas perguntas voltadas ao uso do DIU. Teve muita gente que nos procurou a respeito dessa questão. Depois que eu retirei o DIU, eu senti mais dores. Isso pode ser algo relacionado à endometriose? Se ela era usuária de Mirena, sim, obviamente, porque o Mirena vai te dar um bloqueio hormonal. Em relação ao DIU de cobre, pelo contrário, pacientes que são portadoras de endometriose, elas têm contraindicação absoluta para o uso de DIU de cobre. A literatura já traz isso de forma muito clara. Elas não devem utilizar. Por quê? Porque é um DIU um pouco mais inflamatório e é um DIU que vai dar mais dor e mais sangramento. Então, para a paciente já tem uma patologia inflamatória e não se beneficia do uso de DIU de cobre. Pegando esse gancho, então aí vamos a essas informações. O que a paciente com endometriose não deve fazer, não pode fazer, que pode, nesse caso, piorar ainda mais o quadro dela? Principalmente o DIU de cobre. Então, nesses casos, as pacientes que desejam um método de anticoncepção, elas devem ir ao ginecologista, identificar a doença, ser diagnosticada e ser conduzida com o melhor método que adequa a ela. Obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. E a vocês aí de casa, fica o convite de sempre acompanhar a nossa programação do Saúde Você e principalmente dar a sua sugestão sobre temáticas para a gente discutir aqui no nosso programa. Confira nas nossas redes sociais, na TV, Arapuã e dê a sua sugestão. É com vocês, direto ao estúdio. Agora a gente vai a um rápido intervalo, não sai daí não, porque daqui a pouquinho temos mais assuntos interessantes para você. Não sai daí não, a gente volta já. Saúde e você.